Podem sentar, podem sentar. Gente, só alguns anúnciozinhos para manter você atualizado, né? Então, apenas lembrando que no sábado pela manhã nós teremos a Santa Ceia, não é? Então, o culto no sábado vai começar mais cedo, vai começar às 10h30 da manhã, ao invés de 11 horas. Então, a escola sabatina termina mais cedo, 10h30 nós teremos o início da programação da Santa Ceia. Sábado nós temos almoço e nós temos culto jovem. Então, dia cheio, não é? E é dia também do Mais Amigo. Então, é um dia para você convidar alguém para estar aqui conosco, tá bom? Não se esqueça disso. E não apenas sábado, mas quem sabe também a semana inteira. Uma outra programação que acontecerá no final de semana é no domingo de encerramento. Na realidade, a semana termina no sábado, mas aproveitando a presença do casal, do pastor Ranieri e da sua esposa Mara, nós queremos fazer um mini encontro de casais. Então, no domingo à tarde, nós teremos um encontro aqui na igreja, das 2 às 6 da tarde, tá bom? E eles vão ter oportunidade de compartilhar um pouco da experiência deles. Nós íamos fazer alguma coisa mais elaborada, mas lembramos que no outro final de semana já é acampamento. Então já é um final de semana com despesa, com viagem. Então a gente resolveu segurar um pouquinho no domingo, e no domingo a gente faz aqui mesmo o encontro das 2 às 6, e quando terminar, o grupo que aqui estiver, a gente pode sair para comer junto, alguma coisa assim, mas aproveitarmos essas horinhas para crescermos também nessa área familiar, conjugal. Então, o que nós precisamos é que os casais que planejam estar aqui, não necessariamente depois sair, mas pelo menos estar aqui das 2 às 6, que comecem a dar o nome para a Anne, ok? A Anne, que dirige o Ministério da Mulher e da Família, para a gente começar a ter uma relação, porque o material que nós precisamos produzir ou fotocopiar, a gente precisa ter isso com antecedência. Então já vão passando ali o nome para a Anne. Olha, eu vou estar aqui, já vai confirmando sua presença, para nós termos uma ideia de quantos casais estarão aqui conosco no domingo à tarde. Bem entendido? Tudo entendido? Atos 5:42, o texto que nós lemos o outro dia a respeito de oração. Aquele texto fala não apenas que a igreja estava reunida todos os dias, eu até falei que o meu sonho é um dia ver a igreja aberta todos os dias, não é? Que alegria seria. Mas o texto diz que eles estavam juntos todos os dias, não é? E eu penso que um dos grandes privilégios de fazermos parte de uma comunidade assim, é não apenas estarmos na casa de Deus, mas estarmos juntos na casa de Deus. E hoje eu queria, quem sabe, que esses momentos de oração, nós pudéssemos aproveitá-los e fazê-lo de uma forma diferente, não é? Eu sei que os casais estão todos sentados juntos, os amigos também. Aliás, todo mundo aqui é amigo, mas eu queria que os casais nesse momento se separassem, que nós buscássemos uma pessoa com quem geralmente a gente não passa muito tempo, ou pelo menos nunca, quem sabe, oramos juntos, e pudéssemos, quem sabe, compartilhar um momento de oração agora. E aí os dois podem, quem sabe, compartilhar um pedido ou um agradecimento, nada muito demorado, e depois ambos podem orar um pelo outro. Então vamos aproveitar esse momento, não há problema em termos movimentação na igreja, pode sair do seu banco, procure uma pessoa com quem você às vezes não tem muito contato, ou nunca gastou tempo em oração, e vamos agora desfrutar desse momento em oração. O Jorge vai jogar ali uma música ambiente, tá bom? Pode jogar uma música no ambiente, enquanto nós vamos aí nos movimentando e buscando um parceiro de oração. A igreja estava junta todos os dias, e essa comunhão é que faz a diferença, não é? Nessa família cristã. Então vamos aí procurar um parceiro de oração e vamos aproveitar esses momentos seguintes em comunhão e oração a Deus também. My shepherd, I shall not be in want. And he makes me lie down in green pastures. And he leads me beside the waters so still. And he restoreth my soul for his name's sake. And he guides me
name's sake, for his name's sake. Although I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for you are with me, and thy rod and thy staff, thy rod and thy staff, thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare for me a table before my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows, it overflows. Surely goodness and love will follow me, will follow me, and I will dwell in the house of the Lord forevermore. I will dwell in the house of the Lord forevermore. I will dwell in the house of the Lord.
Testa som. Já faz tempo que a gente não canta aqui o Under Grace, né? Mas é tão gostoso estar aqui na igreja e cantar junto, ainda mais que a música que a gente vai cantar chama He Wants It All. Então que hoje você possa entregar não só os teus pensamentos, não só o dia de hoje, que é o dia que você veio para o culto, mas que você possa entregar tudo nas mãos de Deus, as tuas dificuldades, as tuas ansiedades, as minhas principalmente, que eu sou muito ansiosa, entregar as suas ansiedades, as suas dificuldades, os seus pensamentos e dedicar esse tempo aqui para Deus falar com você. There's a voice that cries out in the silence, Searching for a heart that will love Him, and longing for a child that will give Him their all, give it all. He wants it all. There's a God that walks over the earth. He's searching for a heart that is desperate, and longing for a child that will give Him their all, give it all. He wants it all. Love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idols. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all. And there's a God that walks over the earth. Searching for a heart that is desperate, and longing for a child that will give Him their all, give it all. He wants it all. He says, Love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idols. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all today. So give it all. Boa noite. Parabéns a todos que estão aqui essa noite. Uma noite convidativa para ficar em casa, debaixo de um cobertor. Graças a Deus estamos aqui. Eu espero, desejo e oro em meu coração para que Deus faça recompensar esse seu esforço com uma grande bênção para você. Que a palavra de Deus
realmente renove a sua experiência com Ele nessa noite. Tem alguém entre nós hoje que está vindo para a semana de oração pela primeira vez essa semana? Não. Você está vindo pela primeira vez hoje? Na semana de oração, sim. Alguém conhece essa jovem aí? Não? Todo mundo conhece. Então quer dizer que ela era para ela estar aqui desde o começo da semana. E ela está vindo só hoje. Eu ia agradecer e parabenizar você, mas já estou preocupado. Por que você não veio antes? Não precisa. Bom, vamos abrir a Bíblia. Me dá um pouquinho de agudo aqui para mim, por favor. Isso, obrigado. Estou meio abafado o som. Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. Você sabe onde está Deuteronômio, não sabe? Está entre Gênesis e Apocalipse, viu, Léo? Deuteronômio, capítulo 3. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Isso. Então, antes de ler, olha aqui para mim um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre uma experiência de Moisés. Quando a gente fala de Moisés, a gente exalta muito a liderança de Moisés, a capacidade de liderança. Moisés foi um grande líder. Mas existe uma virtude de Moisés sobre a qual pouco falamos. E essa virtude se destaca no relato bíblico. Moisés como um homem de oração. Se você fizer um estudo e você for analisar, todas as vezes que Moisés se dirigiu a Deus e pediu alguma coisa a Deus, você vai ficar impressionado em ver como este homem era um homem poderoso na oração. Basta lembrar lá nas pragas, cada vez que caía uma praga, e o faraó, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas comumente Moisés se dirigia a Deus e Deus fazia a praga cessar. Na saída do Egito, o Mar Vermelho. Moisés, usado por Deus, o mar se abriu. Em diversas ocasiões, pelo deserto. Uma vez, o arraial do povo de Deus foi invadido por serpentes venenosas e milhares de pessoas estavam morrendo em decorrência da picada das serpentes. A Bíblia diz que foi um grupo de pessoas até Moisés e disse assim: Moisés, ora a Deus. Eles sabiam que quando Moisés orava, a resposta vinha. Moisés orou a Deus e Deus deu a resposta. Você conhece a história. Outra ocasião, a irmã de Moisés havia criticado a liderança de Moisés e ela foi acometida por uma terrível enfermidade. E aí a Bíblia diz que Moisés orou a Deus e Deus atendeu a oração de Moisés. Era assim, quando Moisés orava, Deus respondia. Uma ocasião, o exército de Israel estava em batalha contra um exército inimigo, estava perdendo a batalha. Aí Moisés subiu ao monte e ergueu o braço em atitude de oração e dependência de Deus. Enquanto Moisés permanecia com o braço erguido, o exército de Israel vencia a batalha. Daí Moisés cansou o braço, baixou, começou a perder. Até que vieram 2 homens e mantiveram o braço de Moisés erguido e o exército de Deus foi vitorioso. Um homem poderoso na oração. E muitas outras orações, muitos outros momentos, que quando Moisés se dirigia a Deus, Deus respondia. Quando o povo se rebelou contra Deus lá no monte, e aí Deus disse assim: Moisés, esse povo é um povo rebelde, eu farei de ti uma grande nação. Vou destruir esse povo e vou levantar um povo da tua descendência. O que foi que Moisés fez? Orou a Deus e disse: Senhor, não faças isso. E pediu, intercedeu em favor do povo. E Deus atendeu a oração de Moisés e preservou o povo. Um homem poderoso na oração. Acontece que já no fim da sua vida, depois de ter vagueado 40 anos pelo deserto, conduzindo o povo para entrar na terra prometida, depois de 40 anos de luta, de dificuldade, de toda aquela história que você conhece, Moisés chega diante da terra prometida. E agora Moisés faz uma oração. E surpreendentemente, tantas vezes Moisés orou em favor de outras pessoas. E quando Moisés orou em favor de outras pessoas, Deus atendeu. E agora, pela primeira vez, nós encontramos
Uma oração em que Moisés ora pedindo para si mesmo. E, surpreendentemente, Deus diz não à oração de Moisés. É essa oração que nós vamos ler agora. E a pergunta que eu quero levantar aqui e tentar responder nos próximos minutos é a seguinte: por que, às vezes, Deus diz não às nossas orações? Será que tem alguém aqui vivendo essa experiência de estar buscando uma bênção de Deus e a bênção não veio? De estar precisando de um milagre e o milagre não aconteceu? De estar clamando a Deus por uma intervenção e parece que Deus não está ouvindo? A primeira pergunta que vem à mente é por quê? Por que às vezes Deus não atende às nossas orações? Eu tenho certeza que todos os que estamos aqui, talvez exceto as crianças, já vivemos ou estamos vivendo essa experiência. A difícil, a dura experiência de uma oração não atendida. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Deuteronômio capítulo 3, começando com o verso 23. Diz assim: Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Depois daqueles 40 anos no deserto, tudo que Moisés queria era o quê? Era o quê? Entrar na terra prometida. E pense comigo aqui. Ele bem que merecia. O que você acha? Ele bem que merecia entrar. Se Deus tivesse dito assim para você: faça uma lista aí de 10 pessoas que você gostaria que entrasse na terra prometida, desse povo aqui. Eu tenho quase certeza que você colocaria o nome de Moisés como primeiro da lista. E o que Moisés pediu, aparentemente, não foi nada demais. Ele saiu do Egito para conduzir o povo para a terra prometida. Um homem que foi fiel a Deus durante todo esse tempo. E agora, na hora de entrar na terra, na hora de desfrutar, na hora de receber realmente a bênção prometida, Deus diz o que para ele? Não. 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 Por que às vezes Deus diz não? Eu não tenho a intenção nem a pretensão de apresentar uma fórmula estabelecendo quando Deus diz sim ou quando Deus diz não. Deus é soberano e Ele diz sim e diz não de acordo com a sua soberana vontade. E a soberania de Deus muitas vezes trai completamente qualquer expectativa humana. Não creio que haja uma fórmula mágica, mas existem padrões na ação de Deus. Então, quando eu lanço essa pergunta, por que às vezes Deus diz não? Pode ser por muitas razões, mas a história de Moisés destaca diante de nós 3 razões, que talvez sejam as principais razões pelas quais Deus pode dizer não a uma oração. Primeira razão pela qual Deus pode... E eu quero que você acompanhe a explicação, não pensando na oração de Moisés. Eu quero que você pense na sua luta com Deus. Por que talvez Deus não esteja atendendo aos seus desejos, não esteja fazendo a sua vontade, não esteja correspondendo aos seus melhores e mais sublimes anseios? Por que às vezes Deus não tem atendido às suas melhores e mais fervorosas orações? Como eu disse, pode ser por muitas razões, mas
destaco, baseado na história de Moisés, eu destaco 3 razões. A primeira razão, Deus às vezes diz não, quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Isso aconteceu com Moisés. Por quê? Moisés chega agora e diz assim: ó Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, que Deus há nos céus. E aí faz uma oração bonita. É como se Moisés estivesse querendo impressionar a Deus. A gente faz assim às vezes, né? Quando a gente quer uma coisa que a gente quer muito, a gente vai pedir a Deus, a gente faz uma oração para impressionar a Deus e procura palavras bonitas. E aí Moisés diz assim: ah, Senhor, agora eu te rogo, por favor, deixa-me passar. E aí Deus interrompe a oração e diz: Moisés, cala a boca. Não foi isso que ele disse? Basta. Não fale mais nisso. Sobe lá no monte, olha, contempla bem, olha de um lado para o outro, aproveita bem olhando, porque você não vai entrar. Que dureza. Por quê? Porque Moisés, neste momento, estava usando a oração para impor a sua vontade sobre a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque no momento em que Moisés fez esta oração, Deus já tinha revelado a Moisés que ele não iria entrar. Você lembra da história? Moisés não estava aqui inocente, pedindo uma coisa. Não, Deus já tinha dito para ele, por causa de um probleminha que tinha acontecido algum tempo atrás. Qual foi o probleminha? Quem lembra? Aquela história da água da rocha, né? Que a gente vai falar depois sobre isso. Que Deus disse: ó, Moisés, vai lá e fala a rocha que vai sair água. Moisés, em lugar de falar a rocha, feriu a rocha. E por causa daquilo, Deus disse assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E agora Moisés chega diante de Deus e faz de conta que esqueceu o que Deus tinha dito. Ou seja, Moisés já conhecia a vontade revelada de Deus. E mesmo conhecendo a vontade de Deus, Moisés usa a oração para ver se Deus dá um jeitinho de fazer a sua própria vontade e não a vontade dele, de Deus. A oração não tem essa função. A oração não é um instrumento para mudar o pensamento de Deus. Às vezes nós não alcançamos respostas porque estamos usando mal a oração, porque temos uma compreensão equivocada da função da oração na nossa vida. Estamos usando a oração simplesmente para tentar impor os nossos planos, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos caprichos. Nós estamos vivendo pensando apenas na nossa própria vida. O que interessa é a minha vida, é a minha família, o meu futuro, os meus objetivos, meu trabalho, minha casa, tudo que me rodeia, tudo que diz respeito a mim. E agora eu começo a usar a oração para Deus resolver a minha vida. E o que importa é isso que eu quero, que eu desejo, que eu planejo. Quando na verdade a oração não tem essa função. Aqui está Moisés, já sabendo que não iria entrar na terra prometida. Começa a fazer uma oração, tentando impressionar a Deus. E aí, Senhor, eu te rogo que me deixes entrar. Por isso que Deus já fala duro com ele. Moisés, cala a boca, para. Não toque nesse assunto mais. É como se Deus estivesse falando assim: eu já não te falei que você não vai entrar? O que você está falando aí para entrar? Eu já falei para você que você não vai entrar. Deus às vezes diz não quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Uma vez eu fui visitar uma família da igreja lá em São Paulo. Eu era pastor na cidade de São Paulo. E quando eu cheguei na casa assim, havia umas moças assim na janela. Da família. Eram 2 irmãs e uma prima, se não me engano. E quando elas me viram: ai, pastor Ranieri, que bom que você chegou. E uma delas tomou a frente assim, lá da janela, lá de cima assim. E dizia: ai, pastor, por favor, ora por mim, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer da minha vida, ora por mim. E sorria. E eu fiquei pensando: mas que desespero é esse, né? Que ela... E eu, tá bom, e eu chego: não, o senhor vai orar por mim? Eu vou orar por você. Aí elas desceram correndo, me atenderam na calçada, e essa vinha na frente assim: pastor, ora por mim, eu não sei o que fazer, eu estou angustiada, mas sorrindo. E eu confesso que eu fiquei curioso, né? Diz que pastor não pode ser curioso, mas às vezes fica. Tá, eu vou orar, mas você vai me contar o que aconteceu? Eu vou contar assim. Ela estava ofegante assim. E o que aconteceu? Aí ela foi me contar. Aí ela começou fazendo a primeira pergunta: pastor,
você conhece o Francisco, aquele rapaz da igreja? Aí eu já imaginei, né? Opa, conheço sim, olha, gente boa, um rapaz cristão, eu já comecei a dar corda, né? O que aconteceu? Pois é, pastor, ele foi chegando e conversa vem, sabe como é que é e tal. E ele finalmente perguntou se eu quero namorar com ele. Aí eu disse assim, e eu já sei qual foi a sua resposta. Aí ele já lhe contou, eu falei, não, e como é que o senhor sabe? Eu digo, porque vocês meninas sempre respondem do mesmo jeito. Será que é assim mesmo? Não. Eita, eu não devia estar falando isso aqui agora. Né? Qual é a resposta que as meninas geralmente dão? Hã? Vou pensar. Vou pensar. Essa é a resposta padrão. Vou dar uma dica para os rapazes solteiros aqui agora. As meninas tapem os ouvidos aí. Se tiver algum rapaz solteiro aqui, a dica é a seguinte. Se ela disser assim, vou pensar, está no papo. Pode ficar tranquilo, vai pensar. Porque quando ela não está afim mesmo, ela vai dizer assim, fulano, nós somos tão amigos. Aí tira o cavalinho da chuva que já era. Mas se ela diz assim, vou pensar, está resolvido. Bom, brincadeiras à parte com ela, e eu falei, não, estou brincando e tal. Eu falei, e agora você quer que eu ore a Deus para Deus lhe orientar para você saber se vai aceitar ou não? Ela falou, não, pastor, não é isso que eu quero que o senhor ore, deixa eu terminar de contar a história. E aí eu fiquei curioso de novo. Aí ela me fez a segunda pergunta. Pastor, você conhece o Antônio, aquele outro rapaz da igreja? Eu, conheço, gente boa, um bom rapaz e tal. Aí ela disse, pois é, pastor, a mesma coisa. Ele foi chegando, conversa vai, conversa vem. E ele também perguntou se eu quero namorar com ele. E agora, pastor, por favor, ora por mim, que eu estou desesperada, não sei o que fazer da minha vida. E eu pensei, eu conheço muita gente que queria um desespero desse. Moças e rapazes, né? Aí antes de dizer alguma coisa, eu já fui perguntando, você conversou com seus pais? Conversei com meu pai e depois conversei com minha mãe. Qual foi a opinião deles? Eu fui lá com meu pai e ele disse que eu devia namorar com o Antônio. Eu fui lá com a minha mãe, eu nem sei se os nomes eram esses, eu estou colocando os nomes aqui, mas eu acho que eram outros nomes, eu não me lembro dos nomes. São nomes fictícios que eu estou usando aqui. Fui lá com a minha mãe e ela disse que eu devia namorar com o Antônio. Mas ainda assim eu fiquei na dúvida, pastor. Eu continuei pedindo a Deus, aí eu fui lá conversar com o ancião. E o que é que o ancião falou, o ancião da igreja? O ancião da igreja passou 2 horas me dando conselho, mas ele também disse que eu deveria aceitar a proposta do Antônio. E eu comecei a entender que Deus estava conduzindo para isso, mas ainda assim eu fiquei na dúvida. E olha, pastor, eu fiz uma prova com Deus. E Deus me respondeu. Cuidado com esse negócio de fazer prova com Deus assim. Hein? Já falei sobre isso, né? E qual foi a resposta de Deus? Deus me mostrou que eu devia aceitar a proposta do Antônio. Por favor, pastor, ora por mim. Eu digo, eu vou orar por você. Pastor, sabe de uma coisa? Eu fiz outra prova com Deus, porque mesmo assim eu ainda fiquei na dúvida. E daí? E Deus acabou de me responder. Qual foi a resposta de Deus? Deus mostrou de novo que eu devo aceitar a proposta do Antônio. Por favor, pastor, ora por mim, porque eu não sei o que fazer. Ele disse, tá bom, eu vou orar por você, tá? Mas você quer que eu fale o que com Deus? Já não está claro que a vontade de Deus é que você aceite a proposta do Antônio? Você quer que eu ore e fale o que com Deus? Ele disse, sabe o que é, pastor? Aí ela deu um suspiro assim. Aqui o Francisco é tão bonito. Eu queria que o senhor orasse para ver se Deus muda de ideia. Você está rindo, né? A oração não é para isso. Muitas vezes Deus diz não às nossas orações, porque nós estamos usando a oração para tentar mudar o pensamento de Deus, para tentar mudar a ideia de Deus. A oração não tem essa função. A oração não é para ajustar a vontade de Deus à sua vontade. A oração é para ajustar a sua vontade à vontade de Deus. Eu já falei sobre isso essa semana. Através de uma vida de oração, Deus vai operando no nosso coração, no nosso caráter, o Espírito Santo vai burilando, vai tirando as arestas, vai mexendo, e a gente começa a ajustar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. A oração não é para mudar a ideia de Deus, a oração é para mudar a sua ideia. A oração não é para você dizer assim, Senhor, me dá esta bênção. Está aqui, Senhor, a solução para a minha vida é esta bênção. Não é assim que você deve orar. Você pode até pedir esta bênção, mas entenda, a sua visão é parcial.
a sua compreensão das coisas é incompleta. Por mais que você veja nesta bênção a solução, a resposta para tudo, e você não vê outro caminho, você não tem ideia de como Deus está vendo a sua vida. Deus vê lá na frente, Deus vê tudo, Deus vê o fim desde o começo. Deus conhece todas as circunstâncias da sua vida. A maneira de Deus olhar para você é de uma perspectiva muito diferente da sua própria maneira de se enxergar. Nós olhamos para a nossa vida dentro desse quadradinho aqui, né? A minha vida, minha família, meu futuro. A gente não vê muitos anos à frente. Quando, no máximo você vai ver até o fim da sua vida. Deus vê toda a eternidade. Portanto, o que Deus olha para você aqui, a bênção que você quer aqui, o milagre, a intervenção que você quer aqui, você está olhando só para o contexto desta vida. Mas Deus está olhando para o contexto da eternidade. E no contexto da eternidade, talvez esta bênção, que para você é a solução para tudo, na mente de Deus Ele está vendo que não é a solução. E muitas vezes Ele pode negar aquilo que você está pedindo, ainda que seja uma coisa importante para você. Eu não estou nem aqui falando de quando você ora pedindo uma coisa que você acha que é boa e que na verdade é má, é ruim. Não. Mesmo quando você busca uma coisa que em si mesma é boa. Mas Deus tem uma visão tão completa que talvez, embora sendo boa, não seja o melhor para você. E aí Ele vai dizer não. Entrar na terra prometida seria uma coisa boa para Moisés? Seria uma coisa boa? Claro que seria. Tinha alguma coisa de errado? Claro que não. Tanto é que é claro para a gente, é evidente para todos nós, que a vontade original de Deus era que Moisés entrasse na terra prometida. Essa era a vontade original de Deus. Mas por causa do probleminha que Moisés teve lá, Deus mudou o plano. Por quê? Porque Deus vai dirigir as coisas de tal maneira para que o resultado final seja melhor para Moisés. Nem sempre o processo é bom. Na mente de Deus, o processo que Deus estabelece para nós, bom no sentido de ser agradável. Nem sempre o processo pelo qual Deus nos conduz é agradável, mas o fim do processo sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Por que Deus diz não? Em primeiro lugar, Deus diz não quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Segunda razão, não vai dar tempo para falar a segunda razão, porque está na hora de terminar. Ou dá tempo? Dá. Aí Moisés vai juntamente com Arão. Nós não vamos fazer sair água dessa rocha. Aí se voltou para a rocha. O que é que Deus tinha falado para ele fazer? Falar a rocha. O que é que ele fez? Bateu na rocha. Sim, ele desobedeceu, mas tem pecadinho e pecadão, sim. Tem gente que... Não foi por acaso que Deus mandou que Moisés falasse a rocha. Esta não foi a primeira vez que saiu água da rocha. Tem gente que diz assim, o pecado estava porque a rocha simbolizava Cristo. Não é por isso. Porque foram 2 ocasiões em que saiu água da rocha. E na primeira vez, esta foi a segunda, na primeira vez que saiu água da rocha, Deus disse, Moisés, vai lá e bate na rocha. E a rocha também simbolizava Cristo. Só que dessa vez, Deus disse, Moisés, vai lá e fala a rocha. Qual era o plano de Deus? Através desses 2 milagres, Deus estava querendo pintar um quadro a respeito do ministério de Cristo. Um quadro diante do universo, diante dos anjos, do ministério de Cristo. 2 vezes saindo água da rocha. A rocha, um símbolo de Cristo, a água que sai da rocha, um símbolo das virtudes de Cristo, um símbolo do Espírito Santo, das bênçãos celestiais, da salvação, a água que brota através dos méritos de Cristo. 2 ocasiões saindo água da rocha. Na primeira ocasião, a rocha deveria ser ferida. Na segunda ocasião, Moisés precisaria apenas falar a rocha. Na primeira vez, um símbolo da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando a rocha foi ferida pelos nossos pecados, pagando o preço pelos pecados da humanidade. Só que a morte de Cristo foi suficiente, foi plenamente eficaz. Na segunda vez, não precisa ferir a rocha novamente. A rocha já foi ferida. A cruz é suficiente. Se você quer receber as bênçãos de Deus, a água que brota dos méritos de Cristo, Jesus não precisa morrer de novo, você só precisa falar a rocha.
Na primeira vez, o ministério de Cristo na cruz. Na segunda vez, o ministério intercessório de Cristo no santuário. Olha só o que Deus estava construindo através deste milagre duplo de sair água da rocha. Este era o plano de Deus. Aí o que é que Moisés faz? Moisés vai lá na primeira vez e fere a rocha. Beleza, foi como Deus mandou. Na segunda vez era para falar, Moisés vai lá e faz o quê? Fere a rocha. Desobedeceu. Ah, uma coisinha superficial. Superficial. Mas estragou completamente o plano de Deus. A figura, a metáfora viva que Deus estava construindo a respeito de Cristo foi lançada por terra. Por causa da desobediência de Moisés. É isso que o pecado faz. Quando você tem uma desobediência, quando você tem um pecado consciente. Eu não estou falando aqui da natureza pecaminosa, do pecado acidental, da batalha espiritual que todos nós temos. Você está em pé, você escorrega, você comete falhas, mas você está na luta, você não está se entregando ao pecado. Isso aí é a vida de todos nós. Não é isso que vai interferir no plano de Deus. Eu estou falando aqui daquele pecado deliberado. Aquele pecado que você está vivendo. Você tem consciência e não está fazendo nada para abandonar. É esse pecado que interfere nos planos de Deus para a sua vida. É esse pecado que vai tirar você do caminho das bênçãos do Senhor. Aí você, vivendo isso, faz uma oração e pede uma bênção. Ah, Senhor, deixa-me passar para que eu entre na terra. Ou seja, qual for a bênção que você está buscando. Pode até ser uma coisa boa para você. Mas Deus vai olhar e vai dizer o quê? Meu filho, minha filha. Se você estando vivendo em pecado, Deus atender a todas as suas orações, o que você vai aprender com isso? O seu pecado não tem importância. A bênção de Deus, na verdade, vai servir de confirmação do pecado na sua vida. Então, por amor a você, Ele vai dizer assim, meu filho, minha filha, eu queria tanto te dar essa bênção. Mas você está em pecado. Como eu não quero perder você pela eternidade, eu não vou te dar a bênção. Para que você sinta a falta da bênção. Para que você se reaproxime de mim. Para que você abandone o pecado. Para que você resolva isso. E eu vou te ajudar. Vejam como é que Deus age. É bem diferente da atitude que muitos pensam. Né? Que Deus olha lá de cima e diz assim, ah, você está pedindo uma bênção? Olha o jeito que você está vivendo, olha o que você está fazendo. Você acha que eu vou te abençoar? Não vou mesmo, você não merece, você é um pecador. Tem gente que vive com Deus assim, como se fosse assim. E não é esta a atitude de Deus. Quando você está em pecado, e se há alguém aqui que está vivendo um pecado, que está deliberadamente no pecado, não pense que Deus está irado com você e está... Não, Deus está com lágrimas nos olhos dizendo, meu filho, minha filha, saia disso. Deixa eu te ajudar. Porque eu tenho planos extraordinários para a tua vida. Se você continuar no pecado, você vai perder coisas extraordinárias que eu tenho planejado para você. Não vale a pena. Você percebe? Porque às vezes Deus diz não às nossas orações? 3 razões possíveis. Na história de Moisés, ele acumulou as 3. Nem sempre nós acumulamos as 3. Pode ser uma ou outra. Primeira razão, quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Segunda razão, quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. E finalmente, eu termino sem nem comentar muito, porque não precisa. Qual foi mesmo o pedido de Moisés? O que ele queria? Entrar na terra prometida. Qual foi a resposta de Deus? Não. E o que foi que aconteceu com Moisés? Quem conhece a história? Hã? Para onde foi que Deus levou Moisés? Levou para a terra prometida de cima, né? Moisés foi para o céu. O que foi melhor para Moisés? Ter entrado na terra ou ter ido para o céu? O que foi melhor para Moisés? O que Moisés mais queria na vida? Era entrar na terra. Na mente de Moisés era, Senhor, esta é a bênção que eu quero, a melhor coisa que pode acontecer comigo. E Deus olhou para ele assim e disse, Moisés, você acha que isso é a melhor coisa? Eu tenho algo muito melhor para você. Então, minha gente, quando Deus disser não para você, antes de reclamar, pense assim, Deus está preparando coisa melhor para mim. Espere, calma, tenha paciência.
O que realmente importa é você permanecer fiel a Deus. E foi isso que Moisés fez. Quando Deus disse que ele não ia entrar. Você vê Moisés se revoltando? Você vê Moisés abandonando a Deus, saindo dos caminhos de Deus, dizendo, Senhor, eu tenho te servido a minha vida inteira, agora que eu preciso... Eu já ouvi tantas pessoas dizerem isso. Eu tenho servido a Deus e agora eu estou precisando de Deus. Deus vai ter que agir, porque Deus vai ter que agir. Calma, espera aí. Aqui está Moisés pedindo algo muito bom. E aí Deus diz não. E faz o quê? Dá algo muito melhor. Então, Deus às vezes diz não às nossas orações, pelo simples motivo que Ele tem algo para você melhor do que o que você está pedindo. Não desista de Deus. Não abandone a Deus. Continue com o Senhor. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver que valeu a pena ter servido ao Senhor. Valeu a pena. Será que tem alguém aqui que está sofrendo porque está buscando uma bênção e a bênção não veio ainda? Está pedindo milagre e o milagre ainda não aconteceu? Então pense um pouquinho. 3 razões. Talvez você esteja apenas querendo colocar a sua vontade em vez da vontade de Deus. Talvez haja pecado envolvido. E eu diria, não volte para casa sem começar a resolver isso. Ainda que seja na sua mente e no seu coração com Deus, comece a resolver isso. Não deixe para depois. Pecado é assim. Quanto mais você demora para resolver, mais difícil se torna. Quanto mais você demora, mais difícil se torna. Se está difícil resolver o problema do pecado hoje, saiba, amanhã vai ser mais difícil ainda. E se deixar para a semana que vem, vai ser mais difícil ainda. Ou seja, o melhor momento para você resolver esse problema é agora. Daqui a 1 minuto já vai ser mais difícil. É assim. Pecado é assim. Agora, não importa o quão difícil seja, o poder de Deus é suficiente. Se você estender a mão e disser, Senhor, me ajuda, Deus vai estender a mão dele e vai agarrar na sua mão. Você só não pode ficar de boa, como se nada tivesse acontecendo, deixando para depois. Não faça isso. E finalmente, se Deus não está respondendo às suas orações, talvez seja pelo simples fato de que Ele está preparando algo muito melhor do que isso que você está pedindo a Ele. Então volte para casa hoje pensando nisso. E se você precisar tomar uma decisão importante hoje, caia de joelhos diante de Deus. Não vá dormir antes de buscar essa experiência com Deus. Para você começar a resolver isso com Deus hoje à noite. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Vamos terminar com a oração. Santo Deus, estende, Senhor, a tua mão sobre cada um de nós. Dá-nos a tua graça, o teu poder. Dá-nos a tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver uma vida de plena comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.